Olá pessoal, vamos começar mais uma aula nossa de História e hoje vamos falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da história latino-americana. Durou cerca de 6 anos. Durante muito tempo se acreditou que essa guerra se devia a interesses da Inglaterra, interesses imperialistas em enfraquecer a economia, principalmente do Paraguai, que naquela época, governado pelo ditador Solano Lopes, possuía uma indústria forte e uma moeda forte. Porém, atualmente, a historiografia desconstrói essa ideia e que, na verdade, esse conflito ele se deve a interesses imperialistas e também a construção e fortalecimento dos estados latino-americanos, pensando sobretudo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Guerra do Paraguai tem origem pela disputa desses países pela região do Rio da Prata, nesse mapa que está aí, a Bacia da Prata, que englobavam os rios Paraguai, Rio Paraná e Rio da Prata. Por que essa disputa? Porque ali era uma forma em que se poderia então ter acesso ao oceano e fazer comércio, sobretudo com a Europa. Solano Lopes, então, na época, ele tinha pretensões de fato de obter o controle dessa bacia, desses rios. E aí, Solano Lopes, ele apoia na época o presidente do Uruguai, Aguirre, que dava ao Paraguai acesso ao oceano por meio do Rio da Prata. Então, o presidente uruguaio ele vai ser então deposto pelo governo brasileiro, o governo imperial. O Uruguai tinha dois partidos que disputavam o poder. O Partido Blanco, justamente de Aguirre, apoiado pelo Paraguai, e o Partido Colorado, apoiado pelo Brasil. Então, o Brasil, em Dom Pedro II, vai então destituir Aguirre para então, digamos assim, tentar conter o interesse paraguaio, o controle paraguaio. Com isso, então, o Paraguai vai atacar o Brasil, vai invadir, na época, a província do Mato Grosso. E aí começa, então, a Guerra do Paraguai. Naquela época, Solano Lopes também vai entrar em conflito com a Argentina, porque, no caso, os argentinos não permitiram que o Paraguai tivesse acesso também ao rio. E a gente pode observar aqui nesse mapa as ofensivas do Paraguai e dos outros países. Naquela época, então, formou-se a Tríplice Aliança, que era o Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai. A gente pode observar, então, que o Paraguai chegou a invadir tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Uruguai. Então, a Tríplice Aliança vai, então, combater os interesses imperialistas de Solano Lopes. No caso do Brasil, o Brasil não tinha um exército formado para uma guerra. Não existia ainda um exército de fato. Havia a Guarda Nacional, criada na época da regência, mas não tinha um exército para uma guerra com aquelas proporções. Por isso, o governo imperial começa uma campanha chamada de Voluntários da Pátria, que era o quê? Naquele momento, pela primeira vez, começou-se a fomentar e a crescer no Brasil um sentimento de patriotismo e nacionalismo. E aproveitando-se disso, Dom Pedro II, então, vai convocar para os brasileiros para então se alistarem no exército e combaterem na guerra. Inicialmente, houve sim o alistamento de muitos brasileiros, mas com o tempo esse alistamento tendeu a cair. E aí Dom Pedro II, ele então exige dos presidentes das províncias pelo menos 1% da população de alistados para a guerra. Esse número não chegava, não conseguia chegar a essa meta. E aí começou então o governo brasileiro, o Império,
a prometer alguns benefícios, como, por exemplo, terras para os que fossem combater na guerra, indenizações, pagamentos em dinheiro. E o que aconteceu é que muitos, sobretudo latifundiários, fazendeiros, acabavam enviando os seus escravizados para lutarem na guerra. E aí muitos escravizados acabaram se alistando, inclusive em segredo, escondido dos seus senhores, para, naquela época, por conta de uma promessa do governo brasileiro de alforria. Então, o governo brasileiro passou a prometer alforria para os escravizados que combatessem na guerra. E aí teve um problema muito sério com isso. Aqueles que combatiam na guerra, os negros, quando voltavam para o Brasil, viam muitas vezes suas famílias, seus filhos, seus pais, ainda na condição de escravizados. E aí também, para tentar aumentar a popularidade do exército, da guerra, Dom Pedro II, inclusive, vai promover o alistamento, vai fomentar o alistamento do seu genro, o Conde de, que era esposo da princesa Isabel, na guerra. Porém, esses voluntários da pátria, inicialmente, acabou que começou a haver um alistamento forçado por parte do governo brasileiro. Bom, diante disso, a Tríplice Aliança ela começa a ter várias vitórias contra o Paraguai. E talvez a principal delas vai ser a Batalha de Riachuelo, em que finalmente eles vão então tirar do Paraguai o controle dos rios, do Rio da Prata principalmente, e vai então isolar o Paraguai, que vai então passar a ter uma atitude muito mais defensiva do que ofensiva. Pois bem, vale lembrar que durante o conflito chegou a ter uma desavença dentro das próprias Forças Armadas entre os brasileiros e os argentinos. Na época, o comando das Forças Armadas era do Bartolomeu Mitre, que chega a renunciar por desavenças com o Visconde de Tamandaré. Pois bem, a guerra então ela encaminha para o fim, o Paraguai praticamente derrotado, porém o Brasil, Dom Pedro II, passou a entender a guerra como uma verdadeira caça a Solano Lopes. Dom Pedro II queria, digamos assim, a cabeça do Solano Lopes. E aí, mesmo com o Paraguai já derrotado e um governo provisório instalado, porque Solano Lopes já não era mais presidente do Paraguai, a guerra continuou. E aí Dom Pedro, para poder então continuar essa guerra, acabou gastando muito mais dos cofres públicos e também custou a vida de muitos brasileiros. Por fim, de fato, conseguiram, na época, o Duque de Caxias consegue capturar Solano Lopes, e os paraguaios, em uma última tentativa de combater o Brasil, derretem, na época, o sino das igrejas do Paraguai, e para então fazer um canhão, que é esse canhão que a gente está vendo aí, que é o chamado El Cristiano. Esse canhão ele foi, na época em que o Brasil derrotou o Paraguai, ele foi então trazido para o Brasil como espólio da guerra, e esse canhão hoje é um alvo de disputas, inclusive diplomáticas, entre Brasil e Paraguai. Por quê? Quando a usina de Itaipu foi construída, esses dois países, Brasil e Paraguai, devolveram os espólios da guerra como um sinal de bom relacionamento entre ambos. Porém, o Cristiano, que está hoje no Museu Histórico Nacional, ele não foi devolvido. E até hoje o Paraguai exige que o Brasil devolva, o que não acontece. Consequências da Guerra do Paraguai. Bom, no caso do Paraguai, país derrotado, o saldo foi muito mais grave. 200 mil mortos. Coloquei aqui errado, mas 200 mil mortos. Paraguaios. E a perda de indústrias e territórios. Tá? No caso do Brasil, houve um saldo de cerca de 100 mil mortos brasileiros. Além disso, houve um aumento da dívida externa brasileira com a Inglaterra. O Brasil contrai diversos empréstimos para continuar essa guerra. E a guerra também ela vai gerar uma crise da própria monarquia brasileira, porque o exército passa a defender ideias republicanas,
por conta de problemas para indenizar os combatentes que foram para a guerra. Então, além disso, também o exército também passa a defender a abolição nessa época. Então, fico por aqui e até a nossa próxima aula.